Olá pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para dar continuidade nos estudos bíblicos. Que o Eterno possa estar nos abençoando poderosamente. Se por acaso você não recebe as mensagens, queira receber, manda um oi para o 61 991 19 24 21, Irmão Alex, beleza? Nós estamos lendo a primeira carta aos Coríntios. Eu sempre oriento os amigos que quando estiver lendo, leia de forma linear. Por quê? Porque essas cartas, quando elas foram escritas, elas não tinham versículos e nem capítulo, né? Então, para que você não venha ter um entendimento realmente, extrair, né, o conteúdo que o autor está escrevendo ali. Pelo fato, se nós for ler toda ela linear, vai ficar muito grande, então nós estamos dividindo. Nós estamos no capítulo 12, beleza? Então vamos lá. Agora, a respeito dos dons do Eterno, né, está falando aqui do Espírito, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Sabeis que quando ainda era pagão, como que desviados, levados para o culto dos ídolos mudos, né? Isso aqui, culto dos ídolos mudos, é muitas vezes aqueles locais onde lá é cheio de imagens, né? Mudo, eles não falam. Ele está dizendo aqui, culto de ídolos mudos, ídolos que não falam, né? Por isso agora eu vos declaro que ninguém, falando sob influência do Eterno, vai dizer Jesus seja maldito, né? No caso aqui o Messias, Yahushua, né? Como também ninguém será capaz de dizer Jesus é Senhor, a não ser sob influência do Eterno. Aqui está Espírito Santo, mas o Eterno, né? Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aqui ele está se referindo ao Espírito Santo. É o Espírito do Eterno, é o Espírito que dá o dom para as pessoas. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Criador que realiza tudo em todos, né? Então é o Eterno que realiza o dom, é Ele que dá o dom, é Ele que distribui conforme a vontade dEle. A cada um é dada a manifestação do Eterno em vista do bem de todos. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito. O outro é dado a fé, o outro são dados dons de cura, o outro o poder de fazer milagres, o outro profecia, e a outro discernimento dos espíritos. É interessante, pessoal, que tudo isso não é o homem que faz. Um exemplo, os milagres que os apóstolos realizaram e que hoje é feito em algum determinado local, que o Eterno usa alguma pessoa, né? Não é o homem que está fazendo, é o Eterno que está usando aquele homem para fazer, né? A outro, a diversidade de línguas, a outro dom de a interpretar. Aqui, provavelmente, em outros idiomas, né? Fala em outros idiomas e precisa de uma pessoa para interpretar. Todas essas coisas as realiza um ao mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim, também acontece com o Messias, né? De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito, para formarmos um só corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Interessante aqui, pessoal, eu quero falar algo importante aqui. Essa carta ele está escrevendo para pessoas salvas, para pessoas que fazem parte da comunidade. Na teoria, pessoas que realmente fazem parte do corpo do Messias,
pessoas salvas, pessoas que foram batizados com o Espírito do Eterno, né? Que João Batista falou lá, né? Eu batismo com água, mas vai vir um que batizará com o Espírito do Santo, né? Com o Espírito do Eterno. Então, é interessante a gente entender que tem muita gente dentro das igrejas que não receberam esse batismo, né? Eles se batizaram nas águas, eles fazem parte do sistema, né, religioso, né, que nós conhecemos como igreja, só que eles não fazem parte do corpo de Cristo, né? Por isso que você vê vários escândalos, você vê pessoas dando mau testemunhos. Eu não estou falando de membros, eu estou falando até mesmo de pastores, de padres, de líderes, né? Então muitos, apesar que não tem diferença do membro para o pastor, do padre para o membro, tudo é igual perante o Eterno. Essa hierarquia ela foi criada pelo homem, ela foi dada pelo homem, na verdade, né? Então é importante você saber isso. Então tem muitas pessoas que fazem parte da igreja, do sistema religioso, mas ela não faz parte do corpo do Cristo, do corpo do Messias, né? Elas não foram batizadas com o Espírito do Eterno, né? Por isso que você vê vários falsos testemunhos. Vamos continuar. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé dizer, eu não sou mão, portanto, pertence ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto, não pertenço ao corpo, nem por isso deixará de pertencer ao corpo. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se o corpo todo fosse ouvido, aonde estaria o olfato? De fato, o Eterno dispõe os membros a cada um deles no corpo, conforme quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Mas, de fato, há muitos membros, no entanto, um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós, né? Bem mais ainda, mesmo os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são indispensáveis. Também os membros que consideramos menos horrorosos, esses cercamos com mais honra, e os que temos por membros decentes, nós o tratamos com mais decência. Os que consideramos decentes não precisam de cuidados especiais, mas o Eterno, quando formou o corpo, deu mais honra aos que nele é tido como sem valor, né? No caso, aquelas pessoas que ninguém, né, vamos levar assim, ninguém dá valor para ela, para o Eterno ela tem valor. Então você tem valor. Se alguém falou que você não tem valor, você tem valor, né? Então todos nós temos valor para o Eterno. Para que não haja divisão no corpo, mas pelo contrário, os membros sejam igualmente solícitos uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros regozijam com ele. Vós todos sois o corpo do Messias. Individualmente somos membros desse corpo. Assim, a comunidade do Eterno estabeleceu primeiro os apóstolos, segundo os profetas, terceiros os que ensinam, depois dons diversos, milagres, cura, beneficência, administração, diversidade de línguas. Acaso todos são apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos fazem milagres? Todos têm dom de cura? Todos falam em línguas? Todos as interpretam? Está fazendo pergunta, né? Aspirai os dons mais elevados, e eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparável superior. Interessante isso aqui, pessoal. É importante a gente entender que o autor ele está escrevendo uma carta, resposta, né? Ele recebeu vários questionamentos, vários problemas que estavam acontecendo nessa comunidade, e ele está respondendo,
né? Então, assim, você lê isso aqui e tentar, mas a gente tem que buscar isso, estava tendo um problema lá. Então, eles, lendo essa carta, eles viam realmente o que estava acontecendo, quem é que estava arrumando problema e quem é que tem valor, né? De repente estava dando valor mais para algumas pessoas e outras que não estava dando valor. E ele fala, seja solícito um com os outros, né? Todos vocês são iguais, um depende do outro, né? É interessante isso aqui. É importante a gente entender também que o cenário que eles viveram era totalmente diferente dos dias atuais. Eles viviam em comunidades, né? Eles tinham uma aproximação muito grande. Hoje, normalmente, infelizmente, nós não temos essa aproximação, né? Nós fomos separados, né? Então, por isso que, vamos dizer, o que está acontecendo hoje nem se compara com o que acontecia naquela época, né? Eu vejo que hoje em dia as coisas estão muito mais difíceis do que naquela época. Beleza? Então, tá aí, capítulo 12, que o Altíssimo, o Eterno Rei, possa estar nos abençoando. E um abraço do irmão Alex.